Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo, e hoje então, tá certo? A gente vai tentar conversar um pouquinho sobre o essencial do Franz Kafka em si, tá bom? Do Franz Kafka aqui no canal já tem resenha do A Metamorfose, tá bom? E vale lembrar, tá bom, que nesse vídeo aqui, tá bom, eu só vou conversar sobre os contos e as novelas que eu não conversei em outros vídeos em si. Por exemplo, a Metamorfose, que é a última novela desse conto, que já tem resenha aqui no canal, eu não vou dar uma resumida, tá bom? O link da resenha da Metamorfose em si, eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo, certo? Outra coisa também é que eu não vou me aprofundar demais, tá certo? Nos contos e novelas desses livros. Até porque, tá bom, gente? São mais de 10 novelas e mais de 10 contos que tem nesse livro aqui. Então não tem como eu falar aprofundamente sobre cada um desses contos em si, porque exigiria em si um bom tempo aí, tá bom? Eu diria até que, sei lá, uns 20 minutos para cada conto, porque querendo ou não, tá bom, gente, Kafka em si, ele foi sempre um autor que nunca escreveu muitos livros no sentido de tamanho, né? As novelas e contos dele, né, são bem curtinhas, mas são em si novelas e contos que abordam muito tema, muita crítica em si, do século mesmo, tá bom? Então vamos em si iniciar falando em si sobre essa coletâneazinha que se chama Essencial, tá bom? Bom, então, essa coletânea aqui em si, ela reúne em si as novelas, contos e parábolas em si, e também alguns textos e frases e manuscritos em si, escritos por Franz Kafka, tá certo? Eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo um vídeo muito importante. Antes de você assistir esse vídeo aqui, eu aconselho você a assistir um vídeo do Rodrigo Google, tá certo? Algo do tipo, sobre o essencial. Não essencialmente sobre esse livro, mas sobre o Franz Kafka. Naquele vídeo em si, a gente vai ver quem foi Franz Kafka em si, onde ele nasceu em si. A gente vai ter mais informações sobre o autor especificamente, tá bom? Então assista aquele vídeo mesmo, que tá muito bom, tá bom? É um vídeo de mais de meia hora, mais uns 15 minutos ali dá para entender um pouquinho o autor, tá certo? Em si, mas só para dar aquela resumida em si sobre o Franz Kafka em si, ele nasceu em si 3 de julho de 1883, tá bom? Na cidade de Praga, na Boêmia, tá bom? E vale lembrar que também a morte dele, tá certo? Ele morreu aí por volta de 40 e poucos anos de idade. Ele morreu muito jovem em si. E uma coisa também a se lembrar é que nos seus textos em si, nos seus manuscritos, tem muita sua experiência de vida, vamos colocar assim, né? Porque ele nunca teve um relacionamento muito bom com o mundo, eu diria, mas em si, um relacionamento bom mesmo com a sua família, por exemplo, né? Ele discutia muito com o pai ou algo do tipo. Em si, conversando no livro essencial em si, ele é dividido em si em partes, tá bom, gente? Quer dizer, em partes não dos contos especificamente, mas em si da introdução, tá bom? A introdução desse livro tá muito boa, tá bom? Porque aqui a gente vai logo se situar em si o autor, e logo de início a gente sabe, por exemplo, Franz Kafka em si, ele nasceu em 1883 e morreu em 1924, tá bom? É hoje o escritor mais lido e comentado na literatura alemã moderna, tá bom? Então muitos livros do autor mesmo, né, muito traduzidos aí em diversos países mesmo. A gente sabe, por exemplo, aqui, tá certo? Logo na introdução sobre o Kafka, olha que interessante. O próprio Kafka em si queria que sua literatura fizesse doer como um estilete fincado no corpo. Ou seja, não é sobre a metáfora em si que o escritor se interessa, mas sobre o efeito artístico e de conhecimento que faz dela aquilo que é. A gente sabe, por exemplo, né, aquela questão de experiência de mundo mesmo, né? Há também um grande estranhamento nas obras de Kafka mesmo, né? Toda aquela meio que ideologia, toda aquela visão de mundo do autor mesmo sobre muitas coisas, tá bom? Eu vou tentar, tá certo, conversar sobre algumas dos contos e novelas aqui desse livro, tá bom? Quando eu ver que o vídeo tá muito longo em si, talvez eu dê uma parada, tá bom? Mas conversando sobre a primeira, tá certo? Que se chama em si O Veredicto, tá certo? Eu poderia facilmente fazer um vídeo só sobre ela, porque é um conto em si que vai abordar ali muito tema legal, que daria, sei lá, vários minutos para discutir mesmo. Nesse conto em si, tá certo, gente, que se chama O Veredicto em si, a gente acompanha esse Jorge Banderman, tá bom? Ou é Banderman,
Bom, o nome dele é quase sair, mas o primeiro nome dele mesmo, tá bom, é Jorge. E Jorge em si, gente, é aquele tipo de personagem, tá bom, que a gente vai acompanhar o relato dele aqui, tá bom? Apesar de não ser um conto de primeira pessoa, tá bom? Mas a gente acompanha toda a sua, vamos colocar, a sua relação distante com o seu amigo que mora ali longe, tá bom? E uma coisa bem interessante é que esse seu amigo, tá certo? Ele não manda mensagem em si, tá bom? E o próprio Jorge em si, ele está prestes a se casar, tá certo? Então a gente não sabe praticamente nada dessa relação do outro amigo com ele, sim dele com outro amigo, porque ele conta em si toda a sua história em si, da forma como ele se separou do amigo em si, essas coisas em si. E uma coisa bem interessante é que nós vamos acompanhar o momento mais triste em si, né? O clima que vamos colocar dessa história, né? Que também é a relação de seu pai com ele. Então, só para vocês terem ideia, tá certo? O pai dele mesmo, né? Vai meio que impulsionar ali o seu filho dizendo que ele já mandou em si cartas pro outro seu amigo sobre o seu casamento em si. Então, quando seu pai em si conta, tá certo? Ao seu filho que já mandou uma carta em si para o seu amigo dizendo que ele está prestes a se casar mesmo, né? Acontece aqui uma conversa completamente estranha, tá certo? Do pai com ele. E assim, gente, essa conversa estranha mesmo, né? Ela vai se aprofundando muito, tá bom? E assim, em uma medida muito drástica, tá bom? Porque só pra vocês terem ideia, tá bom? Isso até pode ser spoiler, tá bom? Mas o personagem mesmo, George, né? E é spoiler, tá bom? Ele vai morrer. E de uma forma assim, gente, que meu Deus, entendeu? Eu não pensava que queria especificamente acontecer dessa forma. Mas é um tipo de conto que assim, não estraga especificamente a sua experiência de leitura, saber a morte do personagem não, tá bom? Leia o conto que tem muitos detalhes ali que o Kafka vai deixando à medida do conto. O próximo conto, tá certo, gente? E é um conto que, assim, eu já comentei ali, pra falar a verdade, lá no que eu estou lendo, tá bom? Mas eu não comentei muito com uma profundidade não, tá bom? Esse conto se chama em si Um Artista da Fome, tá bom? E foi aquele tipo de conto que, assim, meu Deus, que conto perturbador. Pelo menos eu acho esse conto perturbador. Porque aqui a gente vai acompanhar a história desse artista, vamos colocar assim, né? Que ganha vida jejuando, tá bom? Ele passa ali, ele é um profissional da fome, vamos colocar assim, né? Ele passa vários dias em si sem comer. Já é meio que uma rotina dele, ele consegue fazer isso de uma forma muito equilibrada. Então, tipo assim, é desses jejuns mesmo dele, né? De passar ali vários dias sem comer, tá certo? E isso acaba se precipitando um pouco, porque ele vai entrar numa jaula em si, né, onde o público em si olha mesmo, né, durante esses dias, né, sem comer, até chegar ao final em si. Só para você ter ideia, né, tem um grande prêmio dessa fome em si, né, desse grande jejuador que passa vários dias sem comer. Só que isso se precipita um pouco à medida que ele meio que se abstrai da comida, tá bom? Ele não quer mais comer. Ele não quer, tipo assim, mesmo sem comer mesmo, tá bom, gente? Ele desiste mesmo de comer. E quando ele tá ali na jaula mesmo, tá bom? Com várias palhas ao redor, né? Cobrindo em si a visão dele, né? Vamos colocar assim. Aí chega meio que um guarda ali, né? Que acaba tirando em si as palhas ali do circo, vamos colocar assim em si. Mas enfim, do lugar ali onde tem a plateia em si, tá bom? Então ele sai ali mesmo, aí o próprio guarda em si pergunta mesmo, olha que interessante. Você continua jejuando? Perguntou o inspetor. Afinal, quando vai parar? Aí ele fala, peço desculpas a todos, sussurrou o artista da fome. Só o inspetor, que estava com o ouvido colado às grades, o entendia. Ou seja, ele estava com tanta fome mesmo que não conseguia falar direito, né? Se expressar direito. Ele vai dizer aqui, sem dúvida, disse o inspetor, colocando o dedo na testa para indicar aos funcionários, com isso, o estado mental do jejuador. Nós o perdoamos. Ele vai dizer, eu sempre quis que vocês admirassem meu jejum. Ele fala o jejuador da fome, tá bom? Nós admiramos, retrucou o inspetor, porque não haveríamos de admirar. Aí ele fala, mas não deviam admirar, disse o jejuador. Bem, então não admiramos, disse o inspetor. Por que é que não devemos admirar? Ele pergunta, né? Aí vai responder, porque eu preciso jejuar, não posso evitá-lo, disse o artista da fome. Aí ele fala, bem se vê, disse o inspetor. E por que não pode evitá-lo? Aí ele fala, porque eu, disse o jejuador, levantando um pouco a cabecinha e falando dentro da orelha do inspetor com os lábios em ponta, como se fosse um beijo para que nada se perdesse.
Aí ele fala, porque eu não pude encontrar o alimento que me agrada. Se eu tivesse encontrado, pode acreditar, não teria feito nenhum alarde e me empenturrado como você e todo mundo. Então, tipo assim mesmo, né? Ele desiste ali mesmo de comer e é uma coisa absurda. E o pior mesmo, né, é o final, porque ele acaba morrendo em si. E a morte dele, tipo assim, gente, leiam um conto que vocês vão ver o último parágrafo desse conto também, que é espetacular, tá bom? Que conto muito bem escrito, tá bom? O Kafka, ele tem essa escrita muito perturbadora quando ele quer, né? E é um tipo de conto que, se nós pararmos pra pensar mesmo, né? É um conto até estranho, vamos colocar assim, né? Como assim, o grande jejuador. Só que pelo que eu li aqui na introdução do conto mesmo, né? A gente sabe que Kafka, em si, ele teve uma tuberculose ao longo de sua vida. Então esse conto ali pode sim pegar um pouquinho ali dessa sua experiência com a tuberculose, né? Que, se não me engane, né? Eu posso estar falando errado, né? O levou à morte, né? O próximo conto em si, aliás, a próxima novela em si, tá bom? Se chama Na Colônia Penal. E nessa novela, minha gente, pelo menos, tá bom? É a novela mais perturbadora em quesitos de realidade desse livro em si. Porque nessa novela em si, a gente vai acompanhar esse explorador, tá certo? Que faz meio que uma viagem ali para colônia francesa, tá bom? E quando ele chega lá, ele vai meio que ver a morte de um... Ele vai ver meio que a morte, ao mesmo tempo a execução desse soldado em si. Só que é o seguinte, tá bom, gente? Esse conto, essa novela em si, né, em um gênero mais adequado, essa novela em si, ela faz uma crítica meio mais pegada pela política em si. Porque o que acontece é que, à medida que ele vai ver essa morte mesmo, né? Aliás, à medida que ele vai ver essa máquina, vamos colocar mortífera, né? Quem se encarrega em si de julgar mesmo, né? A morte desse soldado em si é essa máquina. Então ele entra na máquina em si e a máquina decide se deve matá-lo ou não. E à medida que ela decide mesmo, né? Ela faz meio que uma tatuagem ali no corpo do personagem, tá bom? E é um conto assim extremamente perturbador, porque vai abordar ali alguns assuntos que até hoje, vamos colocar, também é discutido, tá bom? E o final dessa novela mesmo, né, é espetacular. E a coisa mais perturbadora dessa novela mesmo é a introdução mesmo, tá bom? A introdução é assim, gente, pelo amor de Deus, tá bom? O primeiro parágrafo dessa introdução mesmo, né, a gente fica sabendo, vou ler aqui pra vocês, tá bom? Ó. Esta novela foi escrita em 1914 e só publicada, tá certo? Em 1919, tá bom? Só 5 anos depois, minha gente. Olha, veja por que essa novela demorou 5 anos depois para ser publicada, tá bom? O espaço de tempo relativamente longo foi em parte devido à insatisfação de Kafka com a conclusão da história, tá bom? Ele não sabia como acabar ali o desfecho mesmo dessa história, né? Apesar disso, o escritor leu aos amigos logo após a sua composição. E a gente fica sabendo, né, que após ele ler mesmo ali, né, em praça pública mesmo, né, duas senhoras, tá bom, que estavam ouvindo ali mesmo, né, a novela, acabam desmaiando, tá bom? Com o impacto que a novela causou mesmo. Então, tipo assim, quando eu li isso, eu fiquei, meu Deus do céu, como é que é essa novela? Eu fico imaginando hoje mesmo, né, os leitores lendo ela, né, eu mesmo, né, eu não minto pra vocês, o impacto mesmo maior aqui mesmo, né, foi o final, tá bom? O final que, tipo assim, parece um final de terror, vamos colocar assim, ou de um horror, né, porque as descrições que Kafka vão dando ao pouco, né, vai clareando a sua mente à medida que você lê o conto, né, ou não, né, pode meio que aqui acontecer um estranhamento a mais aí em sua vida, porque é uma novela muito bem escrita e merece um vídeo próprio, né? Talvez eu faça um vídeo próprio para ela em si aqui no canal. O próximo conto, ou diríamos que até parábola, aliás, um capítulo de um livro, tá bom? Esse livro se chama O Processo do Franz Kafka também. Esse capítulo meu que se chama, que tá aqui como Diante da Lei, tá bom? Eu não sei se o capítulo se chama assim, mas enfim. É meio que um desses capítulos aí. Eu acho que aqui é o 9º capítulo em si desse livro aí. O Processo. E bom, nesse capítulo, vamos colocar assim, né? Diante da Lei em si, a gente vai acompanhar meio que
trabalhador de campo, né, que quer entrar ali numa porta, vamos colocar assim, né, que quer entrar num lugar ali, né, onde o porteiro está. Só que o porteiro em si vai barrar ele e vai dizer em si para ele não entrar ali, porque não pode entrar e tal. E assim, gente, a única coisa que o porteiro vai dizer é que é para ele ficar ali esperando. Aí ele espera anos da sua vida, tá certo? Até chegar ao final. E o final desse capítulo, vamos colocar assim, é perturbador. Porque a grande crítica que o Kafka faz aqui mesmo, né, é a política, tá bom? É como um cidadão em si, ele demora anos meio que para adentrar na lei em si, né? No judiciário. Então são críticas muito fortes que esse capítulo tem. Até porque o final dele mesmo, né? Eu não vou dar spoiler, tá bom? Mas é um final que traz uma mensagem, entendeu? Uma mensagem logo de cara, que quando se termina a última fala mesmo, você percebe que o que o Kafka quis meio que passar com esse capítulo, vamos colocar assim. O próximo relato, tá certo? Não é meio que conto, vamos colocar assim, ou poderia ser um conto, não sei o certo. Se chama Um Relatório para uma Academia. E nesse relato em si, a gente vai acompanhar esse macaco, né? Que é um macaco talentoso em si, que acaba meio que passando de macaco, tá certo? De animal para ser humano em si. Então a gente vai acompanhar o relato dele, né, para com o público ali, né, dessa academia sobre toda a sua experiência enquanto ele era macaco. Ele vai contar não só a sua experiência, mas essa transição em si, em sua vida de animal para ser humano. E assim, gente, a grande questão desse relato em si é a liberdade, tá bom? Porque quando ele era macaco, ele era preso numa jaula. E quando ele era ser humano agora, né? Ele meio que está com a liberdade mais em dias, vamos colocar assim, né? Com a liberdade mais em vigor do que antes. Então, isso é muito descrito aqui no conto inteiro, né? A liberdade que o macaco teve, né? Não é totalmente um relato, vamos colocar assim, que vai ser engraçado, mas é um relato que vai abordar em quesitos da liberdade mesmo, tá bom? É um conto ou um relato em si que fala muito disso, tá bom? O próximo conto em si se chama O Cavaleiro do Balde em si. E é um conto que nós sabemos logo na introdução em si, que Kafka meio que se baseou ali nas obras de Charles Dickens, tá bom? Principalmente na obra de Um Cântico de Natal, ou Um Conto de Natal, uma história de Natal, em si vai depender da sua tradução ali. Mas enfim, o Cavaleiro do Balde mesmo, tá bom, gente? É um tipo de conto que vai tratar muito da generosidade, tá bom? E tipo assim, é um conto interessante porque o final dele, tá bom? É muito, eu não vou dizer totalmente em aberto, mas é um final até um pouco estranho em alguns quesitos, se nós pararmos para pensar. Porque nós vamos acompanhar esse cara que meio que quer um cavão ali, ele quer comprar um cavão, tá bom? Então ele vai ali tentar comprar esse cavão, mas ele vai esperar meio que a generosidade do homem para dar esse cavão emprestado para ele. E eu não vou contar mais nada, ler o conto para você entender o porquê eu falei que é um conto que se trata da generosidade, né? Que é um tipo de tema que o Dickens aborda no seu conto Um Cântico de Natal, né? Uma história de Natal em si, né? O próximo conto em si, tá bom? Se chama Um Fratricídio, tá bom? E nesse conto em si a gente vai acompanhar um assassinato em si, aonde a gente não sabe o porquê da morte, tá bom? O porquê do cara querer matar ali o outro, e aonde também a gente não vai saber quem é a outra pessoa em si que o personagem vai matar. E é um conto completamente estranho, porque vai do vigor meio que na dúvida toda. Porque quando você chega no final, você vai querer saber o porquê do cara ter matado ali o outro em si. E assim, gente, a morte, tá bom? É tudo vista, pelo que a gente sabe aqui, de um observador da janela ali. Então, assim, é meio que um dos melhores meio que contos sobre investigação. Não sobre investigação, mas sobre assassinato em si. E é um conto muito perturbador se nós paramos para pensar que alguém aparece do nada para matar você e nós acompanhamos a narrativa sem saber meio que pouca coisa, entendeu? É interessante o que a introdução fala. Um dos ingredientes mais curiosos da história de Kafka é a inclusão de um observador passivo, Palas, né, que vê da janela do mundo do segundo andar o desenrolar dos acontecimentos, sem, no entanto, intervir para evitar o crime. Ou seja, ele está ali só observando mesmo o crime que vai acontecer. E é um conto assim, gente, um pouco perturbador mesmo, né? Aqui embaixo a gente vai ter essa palavrazinha aqui, autodestruação psicológica em si. E é bem isso mesmo, tá bom? Esse conto ele entra muito no psicológico do ser humano mesmo.
O próximo conto, aliás, conto não, tá bom, gente? Parábola em si, tá certo? Se chama O Abutre, tá bom? E nessa parábola em si, tá bom? A gente vai acompanhar meio que esse cara que vai meio que se tornar preso de um abutre ali, né? Porque ele vai ter em si uma escolha aqui, tá certo? E ele acaba meio que dando em si os pés ali pro abutre comer em si. Só que assim, gente, pensa que é só isso? Não, exatamente não, porque o abutre meio que vai torturar ali os pés dele, né? Aí um cara tá passando ali, tá bom? Acaba vendo essa torturação ali toda e acaba perguntando ali pra ele por que ele deixa tudo aquilo acontecer com ele, né? Então ele explica o motivo em si e adivinha o que vai acontecer. O cara promete ali pra pegar uma espingarda, tá certo? E matar, ó, o abutre em si. Só que eu não vou contar mais nada porque eu não quero dar spoiler não. Mas o final é até, é até interessante porque é o seguinte, pensa no que poderia acontecer de pior, tá certo, nessa história, tá bom? Pois bem, pensou? É basicamente isso que vai acontecer aqui nessa história, tá bom? E assim, gente, é até uma crítica interessante porque se eu não me engano também, essa parábola em si, se eu não me engano também, ela foi inspirada também nessa experiência de vida do Kafka mesmo, né? Sobre a tuberculose em si. E o título em si dessa parábola em si foi dado em si pelo seu amigo de Kafka em si, né? Pelo amigo dele mesmo. O próximo conto em si, tá bom? Quase conto, vamos colocar assim, né? O conto se chama em si A Ponte, tá bom, gente? E nesse conto a gente vai ter meio que a relação do homem com a ponte, tá bom? E especificamente um paradoxal aí entre o homem e a ponte, tá bom? É interessante, é de se acompanhar, mas é até um pouco difícil de entender, porque quando você chega no final, você quer reler tudo de novo, você meio que fica perdido ali em um certo momento, tá bom? Eu, pelo menos, fiquei perdido ali em muitos casos nesse conto, vamos colocar assim. Então eu precisei reler ali várias vezes meio o autor ele quer dizer ali com essa mensagem desse conto em si sobre a ponte, tá bom? Porque tem toda uma ideologia feita por Kafka, né? Uma coisa muito pensada pelo autor, aliás. E o próximo, tá bom, gente? Ele se chama Na Galeria em Si. Vou aconselhar, tá bom? Vocês em si lerem a introdução desse conto apenas, tá bom? Porque é meio que uma outra experiência de Kafka numa expedição artística, onde ele encontrou várias obras, pinturas em si de artistas. Então a gente vai acompanhar somente 2 parágrafos em si sobre essa experiência. E assim, gente, tá bom? É bem difícil, tá bom? Pelo menos eu acho que é o grande conto mais interpretativo dessa coletânea aqui. Porque são só, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? São só, gente, são só uma página em si, tá bom? 2 parágrafos bem grandinhos em si. E assim, é uma coisa de outro mundo, tá bom? Porque que dificuldade em você completar a leitura desse conto em si, ou um pequeno texto em si sobre essa experiência e dizer, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo aqui, entendeu? Porque o autor mesmo, né, ele vai deixar ali muitas coisas em aberto e cada parágrafo desse, né, pelo que a gente sabe na interpretação aqui da introdução, é ligado. Então ele usa muita figura de linguagem, ele usa muita metáfora em si. Então você precisa dar uma lida, só para vocês terem ideia, né? Eu reli 4 vezes esse relato em si e até agora de praticamente pouca coisa, entendeu? Muito pouca coisa mesmo. Então eu prefiro me abstrair aqui de comentários. Então leia em si a introdução desse conto, ou desse relato, ou desse texto mesmo, né? Para vocês tirarem a sua conclusão. Porque mas ele aborda em si algumas questões ali que merecem ser lidas, tá bom? Mesmo com essa dificuldade, dá para tirar ali algumas coisinhas. O próximo relato não, o próximo texto em si, tá bom? Porque é dividido aqui em parábolas, em contos e novelas e textos e alguns aforismos em si, que daqui a pouco a gente conversa. Pequena fábula em si, tá bom? E nessa pequena fábula, tá bom, gente? Eu achei tipo assim, incrível, porque só é um parágrafo, gente. Apenas um parágrafo. Umas 8 linhas, tá certo? De um texto que assim aborda, gente, questões magníficas. Vamos começar um pouquinho. Aqui a gente vai acompanhar somente um rato fugindo de um gato. Apenas isso, um rato fugindo de um gato, tá bom? E o que acontece é que quando ele chega ali perto, o rato ele vai perceber que não tem mais saída, tá bom? Acontece que em frente a ele acaba tendo uma ratoeira em si. Então ele não sabe para onde escapar em si. Ele fica ali perdido, tá bom? E assim, adivinha o que vai acontecer?
eu vou contar, porque é só um parágrafo. Ele acaba morrendo, tá bom? O gato acaba devorando ali ele. Porque é entre, sei lá, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. E de qualquer jeito mesmo, né, ele ia morrer, porque ele não tinha jeito, entendeu? Se ele fosse pra frente mesmo, ele morria com uma ratoeira. E se ele fosse pra trás, o gato comia ele. Então ele não tinha pra onde correr mesmo. E o final dessa fábula em si é somente isso. Até porque quando ela foi escrita mesmo, pelo que a gente sabe aqui, até porque essa fábula mesmo, ela não tem moral em si. Ela não tem aquele textinho de moral, né? E causou ali um grande problema em si pra Kafka em si. Mas ela é considerada fábula, tá bom, gente? Mas foi grandes críticas sobre essa fábula em si de Kafka, tá bom? Leiam essa fábulazinha apenas, gente. Sei lá, um parágrafo apenas. O próximo em si, tá bom? É uma mensagem, tá bom? Uma carta, vamos colocar assim, de uma mensagem imperial, tá bom? Se chama isso e a gente vai acompanhar meio que, sei lá, essa mensagem de um imperador para um súdito, se eu não me engano exatamente, tá bom? Somente isso. O próximo contozinho, tá certo? Eu nem poderia chamar de conto, tá bom? Porque é somente também quase, sei lá, uma página apenas, tá bom? A gente vai acompanhar meio que esse homem que acaba se perdendo ali, né? Ele está em busca de uma estação ferroviária. Então ele pergunta ali ao guarda mesmo, tá bom? Sobre aonde está mesmo, né? Essa estação ferroviária. E o guarda apenas diz para ele, tá bom? Desista, desista. Somente isso, tá bom? O próprio nome do conto, aliás, do conto não, da parábola em si, tá bom? Se chama Desista. Somente isso, tá bom? Estranho, né? E pra terminar, tá bom, gente? Eu falei que ia comentar um pouquinho sobre os aforismos em si desse livro em si, tá bom? Acaba tendo a última parte, tá bom? Que se chama aforismo, tá certo? E nessa parte aqui a gente vai ter algumas seleções de algumas frases, textos em si, compilados em si de Kafka em si, onde ele guardava ali nos cadernos dele, se eu não me engano. Ou algo do tipo também. E aqui a gente vai ter, sei lá, mensagens espetaculares, tá bom? Eu vou ler aqui algumas pra vocês, porque eu quero muito. Olha, a primeira em si, veja só, o verdadeiro caminho passa por uma corda, que não é esticada no alto, mas algo tinha no chão. Aí vai dizer aqui, parece mal destinada a fazer tropeçar do que a ser trilhada. Aí vai dizer aqui a terceira em si. Existem dois pecados capitais dos quais todos os outros derivam. Impaciência e indolência. Aí vai dizer, por causa da impaciência, os homens foram expulsos do paraíso. Por causa da indolência, eles não voltam. Mas talvez só exista um pecado capital, a impaciência. Por causa da impaciência, eles foram expulsos. Por causa dela, eles não voltam. Que magnífico. E tem outro aqui também espetacular, que é o 11 e o 12. Olha o que ele vai dizer, tá bom? Olha. Diferença das visões que se pode ter, por exemplo, de uma maçã. A visão do menino que precisa esticar o pescoço para ainda ver a maçã sobre o tampo da mesa e a do dono da casa que pega a maçã e a estende livremente ao companheiro da mesa. E aí, a interpretação sobre isso. Aqui no 16 em si, é apenas uma frasezinha em uma linha. Olha que interessante. Uma gaiola saiu à procura de um pássaro. Apenas isso. A gente pode ter várias interpretações sobre essa frase em si. No 26, tá bom? Aforismo 26 vai dizer o seguinte: os esconderijos são inumeráveis, a salvação apenas uma, mas as possibilidades de salvação por sua vez são tantas quanto os esconderijos. Existe um objetivo, mas nenhum caminho. O que chamamos de caminho é hesitação. Que fantástico também. No aforismo 35, tá bom? Ele vai dizer o seguinte: não existe um ter, somente um ser. Apenas um ser que anseia pelo último alento, pela asfixia. Maravilhoso. Bom, é isso, tá bom? O último conto, tá bom, desse livro em si se chama A Metamorfose. E como eu falei, já tem vídeo aqui no canal onde a gente discutiu sobre esse conto em si. Eu vou ver se eu consigo gravar aí alguns vídeos extras sobre outros contos de Franz Kafka em si. Porque eu sei que tem outro livro dele, tá bom, gente? Que surgiu em si. O livro se chama
um médico rural, tá bom? Nesse livro de contos que foi publicado em 1919 em si, tinha ali outros contos do Franz Kafka, que poderíamos dizer que são esses contos e parábolas que estão aqui. Aí passou a se chamar meio que essencial, que é o que temos agora em mãos, tá bom? Essa edição aqui é de uma biblioteca de escola, que eu pretendo devolver, tá bom? O livro, eu diria que o que eu gostei mais aqui mesmo, além dos contos e parábolas e fábulas e tudo em si, é a organização mesmo que o próprio tradutor, selecionador e comentarista, né? O Modesto Carone em si, tá bom? Esse Modesto Carone mesmo, né? Foi ele quem organizou aqui meio que os contos e as parábolas do Franz Kafka, né? Ele colocou tudo certinho aqui e ele também, tá bom? Ele deu a sua crítica, ele deu a sua introdução aqui para cada parábola, fábula, conto e novela desse livro aqui, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber a notificação do vídeo. Também não esqueça de deixar o joinha também, que vale super a pena. Comentar aí embaixo também se você já leu algum conto, alguma novela ou algum livro de Franz Kafka mesmo, né? E se não leu, tá bom? Fale um pouquinho sobre o que você achou dessas histórias aqui. Perturbadoras e agoniantes e ao mesmo tempo, tá bom, estranhas, porque Franz Kafka é aquele tipo de autor que escreve numa estranheza muito grande, tá bom? E é isso, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Até lá!